Fala vizinho, fala vizinha, tudo beleza? Muitas pessoas, quando ouvem os termos melhoria de vendas, fluxo de caixa, controle de gastos, chega a ter arrepios de medo ou de receio de que vai ser um assunto ou chato que não vai entender ou ainda que não vai conseguir aplicar. Fica aí então com a gente até o final, que você vai ver que a gente vai começar um fluxo de caixa do zero, para quem realmente não tem noção nenhuma, de uma maneira simples, de uma maneira que você vai conseguir estar visualizando as entradas e saídas da sua empresa e ainda por cima melhorar o dia a dia do seu negócio. Porque afinal de contas, um melhor fluxo de caixa significa um melhor lucro para a sua empresa e sobreviver no mercado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá, aqui é o professor Vanirzão e hoje nós vamos falar sobre o fluxo de caixa para começar bem o nosso negócio com o pé direito e também para você ter uma noção de como ter a sua empresa na sua mão, beleza? Vai ser aquele aulão E o salário, ó. Combinando aqui já desde o início. E se é o primeiro vídeo que você está vendo, eu aconselho de antemão você estar acessando o nosso vídeo sobre planejamento estratégico para definir antes as estratégias da empresa. Afinal de contas, se não há uma boa estratégia, não vai entrar recurso. Se não entra recurso, para que administrar fluxo de caixa, né? É verdade. A dica inicial é você estar separando a empresa da pessoa física. E outra dica muito legal que você pode levar em consideração antes da gente começar a falar de fluxo de caixa é considerar no dia a dia da sua empresa que os recursos utilizados no início do seu negócio precisam ser de volta aplicados a ele e não você inicialmente depender do seu negócio. Precisa ter algo paralelo para você ir construindo aos poucos, se é o caso de você estar iniciando esse negócio nesse momento. Se você já está há algum tempo, já existe faturamento, já existe a experiência do dia a dia, vamos lá então, que esse é o seu vídeo e vai realmente resolver o dia a dia da questão de entradas e saídas de dinheiro no seu negócio. Em mais de 21 anos fazendo consultoria administrativa em empresas, desde 2001, Faz tempo. o que mais eu observava era a questão de que muitos não sabiam nem quanto faturava, nem quanto recebia, porque é uma diferença, nós vamos ver, de faturamento e recebimento, e muito menos o quanto gastava. Pra vocês terem uma ideia, hoje na nossa planilha eu vou passar um balancete simples, onde existem mais de 50 formas de estar saindo recurso da sua empresa. Nós temos clientes, inclusive, com balancetes com mais de 250 contas, ou seja, 250 buraquinhos na caixa d'água. Já fizemos essa analogia no movimento de caixa, no vídeo do movimento de caixa. A caixa d'água, existe um lugar só para entrar água nela, né? Que é a tampa, que são os recursos da empresa, pouquíssimas formas de recebimento. Agora, para sair, existem vários buracos. E o quanto a gente for tampando para sobrar um pouquinho de água dentro da caixa d'água é o nome do jogo no dia a dia das empresas, para poder isso no final do mês poder haver grana para elas sobreviver e para elas se autossustentar. Então, para que fazer um fluxo de caixa? Não sei. Você começa o mês já com algumas despesas no seu histórico. Porém, você não sabe nem quanto vai vender e muito menos quanto vai receber. A administração do fluxo de caixa, então, vai te dar um relativo tranquilidade, se é que a gente pode chamar assim, para entender o mês da sua empresa, ou seja, o balancete. Nós chamamos de balanço aqui o ano e balancete mês a mês, e isso precisa ser controlado antes que o mês acabe. É um dos segredinhos aí que a gente vai passar nesse vídeo. A gestão precisa ser feita antes que o mês acabe, tomadas de medidas e etc, para você realmente fazer com que o seu negócio perdure, como já dissemos. Então, o que nós precisamos é de uma relativa certeza de 80% a 90% do que fazer entre essas entradas e saídas de recursos, beleza? Então, nós não estamos aqui vendendo a certeza de que tudo vai dar certo, mas uma possibilidade bem maior, caso você acompanhe pelo fluxo de caixa todo mês na sua empresa, de dar certo e realmente no final do ano você vê que o seu negócio deu lucro, porque você fez ele dar lucro, não porque aconteceu de ter vendas maiores, de eu economizar e cortar gastos, nada disso. Foi porque você percebeu como funciona o seu negócio e tomou atitudes a tempo para poder realmente fazer com que ele funcionasse e desse resultado. Então, iniciando então nosso estudo sobre o fluxo de caixa, simples assim: entrou mais dinheiro do que saiu, seu fluxo de caixa vai dar positivo. Saiu mais dinheiro que entrou, obviamente, seu caixa vai dar negativo. É controle da entrada e saída de dinheiro na empresa durante todos os dias do mês e tomando medidas antes que o mês acabe.
Dependendo do tipo de negócio, há uma variação nesse fluxo de caixa em uma conta ou outra do balancete, conforme a gente vai verificar no momento em que a gente fala da planilha. Mas, normalmente, ou a conta fornecedores é muito alta ou a conta funcionários é muito alta. Vai depender se você vende produtos ou se você trabalha mais com prestação de serviços. Essas duas contas elas ficam normalmente no topo quando você trabalha com produtos. Normalmente vem primeiro produtos e depois vem folha de pagamento. Então, como administrar essas contas maiores no dia a dia? Nós temos um vídeo da semana passada, muito interessante para você estar vendo, de curva ABC, que depois que você tiver os números de cada conta do seu balancete, você pode fazer uma relação de quais são os 20% de contas que dão 80% de tudo que você gasta e dentro do mês são essas contas que precisam ser verificadas com mais atenção. Então recomendo fortemente que você esteja vendo esse vídeo da curva ABC, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você estar conferindo lá, beleza? Então agora eu vou passar a nossa planilha Excel e antes disso eu gostaria de pedir o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição para continuar vendo vídeos no canal. Vai ter provavelmente um segundo vídeo a respeito dessa planilha para detalhar melhor como fazer a controladoria financeira dentro do mês, dentro das suas contas, tá? Provavelmente ou um vídeo de controladoria ou um complementando essa planilha e repetindo em cima dela as formas de que a gente possa atuar. Peço também para que você se inscreva no canal, então, para não perder esses próximos vídeos. Deixe nos comentários alguma experiência que você teve positiva com essa nossa aula de hoje, se é que a gente pode chamar assim. E também eu gostaria que vocês dessem sugestões para os próximos vídeos do que realmente você necessita aí no dia a dia da sua empresa, beleza? Dentro desse vídeo também nós vamos deixar na inscrição um descritivo de contas que depois eu vou explicar ao final da planilha para que serve, e ele também é muito importante para a continuidade de você continuar apurando o fluxo de caixa. Porque uma coisa é começar, outra coisa é perdurar. Vamos então iniciar a explicação da nossa planilha fluxo de caixa. Então vizinho, vizinha, a parada a partir de agora vai ficar séria, né? Estamos aqui então com nossos controles mensais que você vai ter aqui do lado esquerdo. Olha só, para que a gente começar o bate-papo aí a respeito da planilha, olha só quantas contas você tem no dia a dia da sua empresa. Então, é necessário controle mensal? Óbvio que sim. Então vamos lá, pagamento a fornecedores, 3.000. E assim eu fui lançando. Prolabora, que é o salário, é um custo mensal, tá? Você não tira do lucro. E inicialmente, você sabe quanto que significa esse salário por mês? 0. No começo você não consegue tirar nada. Por isso que a gente sempre fala, se você tem algo paralelo que você possa fazer para tirar receita e se manter e não depender do novo negócio, é uma opção excelente. Então aqui são números aleatórios que eu fiz os lançamentos, tá? Você pode ver aí energia elétrica, fretes e carretas. Eu não vou ficar lançando conta por conta, porque o vídeo ia ficar muito extenso. Então assim, conforme o mês for acontecendo, as despesas forem acontecendo, você vai fazendo os lançamentos naquela planilha. Se precisar excluir contas, renomear contas, você pode estar fazendo, porque essa planilha Excel, inclusive, ela vai sem senha. Só muito cuidado para não deletar a fórmula. Faça um estudo antes dos seus lançamentos para não haver deleção de fórmula, tá? Salve sempre uma como matriz para que, caso você faça alguma coisa errada, você tenha uma nova ou baixe ela novamente, tá beleza? Então, vamos seguir aí. Aqui as receitas que você vai poder ter lá nessa planilha de movimento do caixa que eu acabei de falar. E no final aqui, um resumo. Total de receitas, total de despesas, né? Nesse caso, o fechamento do mês, como as receitas foram maiores que as despesas, fechou positivo, tá? Saldo do mês anterior, mês passado eu passei positivo R$ 1.200. Então, detalhando um pouco melhor essa explicação. Total de receitas, 9.500. Como que foram essas receitas? 4.200 de à vista em dinheiro, 2.800 de cartão de crédito, 2.500 de cartão de débito. Porém, contudo, todavia, entretanto, 2.800 do cartão de crédito você vai receber só no mês seguinte. Então, você vai criar uma planilha dessa por mês. Então, nessa aqui, por exemplo, você pode renomear aqui embaixo como planilha do balancete mensal do mês de fevereiro, 2022, tá? Você pode, antes de começar a preencher, porque depois você não precisa deletar os valores, então você pode estar, a partir de uma planilha em branco, estar copiando para cada mês. Então você clica nessa célula aqui, ó, cria mais uma planilha, né? E a hora que
que você entrar nela, você vai digitar o mês de março e dar Enter. Aí ela vai passar para março de 2022, tá certo? Então na prática vai ser assim, você baixa essa planilha lá no YouTube, a gente vai deixar o link na descrição. Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, botão direito, vem em renomear. E aí aqui no final você vai colocar que essa planilha é do mês 2 de 2022. Vai colar de novo, botão direito, renomear. E vai falar que essa planilha é do mês 3 2022. Por exemplo, você vai fazer a do mês 3, né? Aberta então a planilha que você renomeou com o nome do mês de março. Você vem aqui nessa célula, clica 2 vezes, passa aqui do mês 2 para o mês 3, vem aqui embaixo e coloca os 2.800 do saldo anterior, porque você vai estar já no mês de março, né? E aqui você aguarda o final do mês de março para lançar e aí transfere para abril e assim por diante. Então, por aí você já vai visualizando o fluxo de caixa, como que funciona. Porque de repente você conta com o total das vendas e na verdade não vai entrar R$ 9.500 no mês para você, vai entrar menos valor. Então a questão toda é a percepção das formas de pagamento com que você vende. E aí você vai delineando aqui as formas para verificar depois e provisionar os gastos. Então vamos agora à planilha como se você estivesse começando com ela totalmente em branco, conforme você fez o download, tá? Então aqui eu vou lançar R$400, depois eu vendi mais 200, 600 mais 400, vendi mais 200, 200 mais 400, R$600 e assim por diante, tá? Essa média apurada aqui seria interessante, depois de uns 3 meses que você estiver fazendo a movimentação, você lançar aqui, por exemplo, se você gasta em média R$3.500 por mês, para você ter uma referência. Essa média apurada e essa sugestão mensal, se o faturamento ele se mantém nos últimos 3 meses também 10% abaixo, 10% acima de variação, você pode colocar uma sugestão aqui, eu quero economizar R$300 esse mês de fornecedores, otimizando as minhas compras, fazendo mais cotação, e aí começa de verdade a gestão do seu fluxo de caixa, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre controladoria, que é a melhoria da sua situação. Primeiro é entender ela com o fluxo de caixa. Então, nesse momento a gente está levantando o que está acontecendo, o que eu gasto e quanto eu faturo. Então, vamos por partes. Até o momento significa quanto entrou o mês comigo já gastando, já comprometendo dentro da conta fornecedores. Então eu entrei com R$1.200 já de fornecedores para pagar. Então a planilha me mostra 3.200 menos 1.200, eu tenho 2.000 para compra à vista. Entenderam essa outra parte? E você pode fazer isso não só com a conta fornecedores. Eu deixei todos os campos, caso você for fazer a gestão das outras contas, você vai ter os outros campos aqui, beleza? Caso não for utilizar, obviamente, não faça, porque aí fica um desperdício de tempo, ok? Então, complementando as explicações da nossa planilha, vamos falar agora sobre descrição de contas. Bora! Bom, a gente vai deixar também lá no rodapé aqui do nosso vídeo a descrição do nosso balancete mensal. Para que serve a descrição das contas? Serve para padronização dos lançamentos e padronização na análise desses lançamentos, que provavelmente no início, se é que você já não tem uma pessoa que te ajuda, você vai estar fazendo isso sozinho ou sozinha. Então, os fornecedores, a descrição do porquê existe, o que a gente vai lançar na conta fornecedores, o que é um Prolabore, que na verdade ele faz parte do custo, como demonstramos nas planilhas, é a retirada dos proprietários ou do proprietário da proprietária da empresa. E aqui vai a explicação de todas as mais de 50 contas que nós temos inicialmente em nosso balancete. Aqui é a forma de recebimento das vendas e aqui a gente vai ler junto. A padronização dos lançamentos com as contas devidamente corretas proporciona uma análise melhor da realidade da empresa, bem como facilitar a vida de quem vai analisar o contas a pagar. Então, tanto é para você analisar de uma forma padronizada, se é que você não está fazendo um lançamento, por exemplo, como também fazer os lançamentos de maneira padrão, seja você, seja quem for. Por isso, muita atenção no momento do lançamento, pois a empresa depende e muito dessa informação.
Então, uma coisa é não ter os lançamentos e não fazer acompanhamento. Outra coisa é você precisar desse fluxo de caixa para tomada de decisão, porque você vai se habituar a estar consultando esse fluxo de caixa, ok? Então, vamos dizer que você lançou durante o ano combustíveis de veículos. Um exemplo que eu vi que aconteceu muito foi lançar combustíveis de veículos com fornecedores. Por que a gente separa combustíveis de veículos? Para saber a respeito do custo do deslocamento. Claro que o posto de gasolina é um fornecedor, mas isso precisa estar claro no seu balancete mensal. Ah, professor Vanerzão, mas qual que é o certo? O certo é o que você definir para sua empresa, a forma que você vai fazer daqui para frente. É igual o filho. Ele vem ao mundo sem nome. A partir do momento que você dá um nome, você tem que chamar ele para o resto da vida daquele nome. Então, o mesmo ocorre com a descrição das contas da sua empresa. A partir do momento que você definiu o que é aquilo, você precisa padronizar e fazer sempre os lançamentos da mesma forma para obter os mesmos números nas mesmas contas todo mês e chegar numa conclusão de 80% a 90% do que de fato aconteceu na sua empresa com relação a gastos ao final de cada ano. E aí, vizinho? E aí, vizinha? Ainda mesmo assim, depois de toda essa explicação, continua com dúvida? Fale com @consultatec.com.br para você tirar todas elas e ficar realmente inteirado de como funciona e inteirado de como funciona o nosso fluxo de caixa para ajudar aí no dia a dia da sua empresa a com que ela prospere e assim você realize todos os seus sonhos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, grande abraço, tomara que você prospere aí no dia a dia da sua empresa com as dicas que nós estamos passando aqui. Um grande abraço aqui da nossa comunidade CTEC.